Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou Nilson Queiroz, mas você é pastor? Não. Eu já fui pastor, evangelista, sobretendente, professor da escola dominical, mas hoje não. Eu peguei tudo isso e pinchei fora, porque isso não tem valor nenhum. Isso não tem nenhum sentido, porque na verdade isso foi passado. Esse dom foi dado no primeiro século. Jesus deu esse dom no primeiro século, mas hoje não existe mais. Cadê os homens de Deus no século XXI? Não existe. Existe aí muitos que se diz homens de Deus, mulheres de Deus, mas são apenas pessoas com títulos de homens de Deus, mulher de Deus, ungido de Deus, mas na verdade isso aconteceu no primeiro século. Por que hoje você não vê paralítico andar, você não vê cego, você não vê coxo, você não vê lepra, você não vê nada dessas coisas acontecer hoje no meio do povo de Deus? Porque não existe mais. No primeiro século tinha todas essas coisas. Você via que morto ressuscitava, Pedro ressuscitou aquela mulher, mandou que todos saíssem da casa, está lá em Atos capítulo 10, onde Pedro orou por Doca e ela ressuscitou, ela estava morta. Paulo, ali no capítulo 20 também, eu acho que o versículo 20 em diante, ali de Atos, quando Paulo estava pregando uma mensagem, um jovem dormiu na janela e caiu e morreu. Paulo debruçou sobre ele, como fez Eliseu, que debruçou sobre o menino. Paulo debruçou sobre o menino, orou por ele e aquele jovem ressuscitou. Nós vemos aí coxo, tantas maravilhas que aconteciam na época dos apóstolos. Por quê? Porque foi um dom dado a esses homens, mas nos dias de hoje não tem. Hoje existem os gananciosos por dinheiro. Criaram a religião para ganhar dinheiro, porque é fácil usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Eu tenho mais de 40 anos que estou no meio deste povo, porque saí do meio desse povo. Eu nunca vi um milagre, eu nunca vi uma cura. Falar, eu vi um paralítico andar, não, nunca vi. Eu tive em grandes movimentos, grandes concentrações, grandes homens, que aonde eles chegavam, mandava trazer as pessoas doentes, tirar do hospital, as pessoas coxas, as pessoas ali de cadeira de roda, de muleta, trazia, mas não acontecia nada. Eles, do mesmo jeito que eles entravam, eles saíam indignados, porque eles foi ali, porque foi convidado. As pessoas passavam e batiam palma na porta da casa das pessoas, quando eles sabiam que tinha uma pessoa enferma, uma pessoa com deficiência física, e convidava para ir nesses lugares, e as pessoas iam e voltavam da mesma forma, porque isso é uma mentira, que Deus não trabalha, Deus não tem compromisso com eles, porque essas coisas aconteceram no primeiro século. Por isso que nós da graça não prometemos isso. Nós não ficamos prometendo cura, milagre, essas maravilhas para as pessoas. Nós mostramos e ensinamos o verdadeiro Evangelho da Graça. Então a mensagem que eu tenho para você nesse momento é essa. A mensagem é essa. A fé não é de todos. Mas como a fé não é de todos? Não, a fé não é de todos. A fé é um dom. Os pastores hoje, esses dirigentes, esses chefes de igreja hoje, eles se dependem de que forma? Eles pedem uma importância para você colocar no envelope e levar para entrar numa determinada campanha que você vai conseguir. Você faz o pedido que você quer, porque eu também já passei por isso. Pode fazer o pedido que você quiser. Aquilo que você acha que é difícil, você pode fazer. Pedir o que você quiser. Aí a pessoa, na simplicidade,
escreve ali, põe dentro daquele envelope, põe ali a importância ali, talvez de R$ 1.000, e leva lá pro camarada lá. O camarada vai falar assim, ó, dentro de tantos dias, a bênção está nas suas mãos. Quando chega naquele dia, não acontece. Você vai falar com ele e diz, olha, é a sua fé. Deus não trabalha sem a fé. Precisa da fé. Mas a Bíblia nos afirma que fé é um dom de Deus. Está lá no capítulo 12 de Coríntios, e versículo 9, que a fé é um dom. Sabedoria é um dom. Então nós vemos que a cura é um dom. Ah, eu orei por fulano, eu vou orar. Não, a cura também é um dom. Então não adianta você querer fazer as coisas sem que Deus não te deu esse dom. Ah, eu vou orar lá para fulano. Vou lá no hospital orar. Você pode orar, pode cansar de orar. Passar horas e horas orando. Mas se você não tem o dom da cura, não vai acontecer nada. A fé, você precisa ter o dom da fé. Então o apóstolo Paulo fala ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e versículo 2, ele diz que a fé não é de todos. Não é todos que têm o dom da fé. A fé é um dom dado por Deus. Porque nós vemos ali em Efésios, capítulo 2, e versículo 8, a Bíblia ali também nos afirma sobre a fé. Ali a Bíblia está falando, né, da fé, que as pessoas diz que nós temos que ter fé. Não. O próprio Deus que nos dá essa fé. Essa fé vem do próprio Deus. Deus quem nos dá essa fé a nós. Então nós olhamos para esses homens nos dias de hoje e fica aí dizendo, ah, você não tem fé, você não foi curado porque você não teve fé, ah, você não conseguiu isso porque você não tem fé. E eles também não têm, porque se eles tivessem fé, eles oravam e as coisas aconteciam, mas não acontece. Porque nós vemos que a fé, como ali no capítulo 11 de Hebreus, e o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque pela graça, está no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio do quê? De ir a uma igreja, de aceitar Jesus, de receber a posição das mãos dos pastores, né? Não, é um dom de Deus. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos. O que é graça? Favor não merecido. Pela graça sois salvos por meio de... Não, por meio da fé. E isso vem de onde? Vem do pastor? Vem da religião? Vem do ler a Bíblia? Não. Vem de Deus. É um dom de Deus. Não vem por obra. Não adianta você correr dia domingo, ficar aí batendo palma nas casas, entregando folheto, indo para os montes, correndo, dando dinheiro na sua denominação, lavando igreja, pintando igreja, fazendo todas essas coisas. Isso é em vão. O próprio Senhor disse que por obra ninguém. Não adianta você fazer obra. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então a mensagem, o título da mensagem é essa: a fé não é de todos. Não adianta você querer. Não é de quem corre, como diz 9, ali no capítulo 9, e o versículo ali de número 16, que não é de quem corre, e nem de quem quer, de quem Deus quer. E no capítulo 9, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, que nem todos israelitas, todos que estão em Israel, são israelitas. Nem todos os filhos de Abraão são hebreus, porque os verdadeiros hebreus é os filhos de quem? De Ismael? Não, filho de Isaque. Porque Abraão teve 2 filhos. Um da escrava
e outro de Sara. Então aquele que foi filho de Abraão com Sara era o filho da promessa. Então esse Deus tem compromisso. Mas com um outro que nasceu da escrava, Deus não tem compromisso. E esse povo era também misturado, mas eles não eram os verdadeiros israelitas, porque Israel veio através de quem? De Jacó. Quando Jacó teve uma luta com um ser celestial, e no fim, já no dia clareando, ele pôde identificar que aquele ser que lutava com ele era um ser celestial, era um próprio anjo. E aquele anjo, quando ele viu que era um ser celestial, ele abraçou, agarrou-se com aquele anjo. E aquele anjo disse: deixa-me ir porque a alva já é chegada. Deixa-me ir porque o dia já está clareando, eu tenho que ir embora. Jacó disse: só deixarei tu ir se tu me abençoar. E ele disse: qual o teu nome? Eu me chamo Jacó. Tu não chamarás mais Jacó de hoje em diante, tu chamarás Israel. Então foi do descendente de Jacó que passou a ser israelitas. E quem era Jacó? Era filho de quem? De Isaque. Então Ismael também era filho de Abraão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem todos que vivem em Israel eram israelitas. Nem todos que estão dentro das chamadas igrejas vão herdar a vida eterna. Porque nem todos. O que foi que Jesus disse? Que muitos são chamados e poucos escolhidos. A Bíblia diz ali no capítulo 8 de Romanos, e versículo 9, a Bíblia fala que o que são de Deus é o que tem o Espírito de Deus. E no versículo 14 ele diz assim, que quem tem o Espírito de Deus, anda com Deus, né? Só anda com Deus quem tem o Espírito de Deus. Nem todos têm o Espírito de Deus. Você vê quantas pessoas que estão dentro das chamadas igrejas só fazendo o que é errado. Compra, não paga, discute, fala palavrão, briga, dentro da igreja é um santo, dentro de casa é um demônio, não tem procedimento no trabalho, responde para o seu encarregado, para o seu superior, cria problema onde as pessoas passam no trânsito, tudo. Como uma pessoa dessa pode dizer que essa pessoa tem o Espírito de Deus? Quem tem o Espírito de Deus, ele tem que ter um procedimento espiritual. Ele não pode ter um procedimento carnal, é o que nós vemos hoje. Então, o que eu quero dizer é que a fé não é de todos. A fé não é de quem quer, nem de quem corre atrás, é de quem o Senhor dá. A fé é um dom dado especificamente de Deus para a edificação da vida do seu povo. Se você está me ouvindo, está gostando dessa mensagem, deixa o seu inscrito aí, divulga esse vídeo para outros amigos, para que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Todas as quartas e sábados eu estou pondo um novo vídeo. Graça e paz para todos.